Glória a Deus. Salve os irmãos, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Nós, seminaristas, estamos com essa tarefa hoje de trazer aqui uma palavra com ensinamento, né? E isso faz parte do ritmo do curso, e ao mesmo tempo também desenvolver nos armar a pregação da palavra de Deus. E como foi dividido por assunto, o meu assunto, eu tenho o dom, é logo aqui em Gênesis, né? Vem aqui, a serpente de Satanás. Ou mais, Satanás e a serpente, porque eu vou fazer um atento, vou puxar mais do pouco no início, né, como foi falado, como nós temos conhecimento, que antes da queda do homem, houve no plano celestial uma guerra, uma rebelião dos anjos que foram chamados de anjos caídos, e dentre esses anjos estava Lucifer, Satanás. Deus é soberano, nada pode se impor a Deus, nada pode ir contra Deus, e os anjos que ali cercavam, habitavam, se rebelaram, e o Senhor Deus, na sua justiça, na sua disciplina, na sua retidão, expulsou esses anjos do seu plano. E esses anjos vieram para a terra. E aqui começa, basicamente a pregação, o ensinamento. Eu tenho aqui a base, a fundamentação legal, está aqui em Gênesis, E eu posso dizer com toda certeza, eu posso afirmar, esse capítulo 3 do livro de Gênesis é o texto mais importante da Bíblia, porque ele explica como o pecado entrou no mundo, certo? Então aqui no capítulo 3, do versículo 1 ao 24, ele nos diz isso bem pontuado. Então eu vou ler aqui alguns versículos, inicialmente. Vou ler aqui algum versículo, capítulo 3, o verso 1, ele diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Aqui foi onde começou a astúcia de Satanás para com a criação de Deus, porque a Bíblia diz que quando o Senhor Deus criou todos os animais a existir na terra, a serpente, ele deu um grau de sagacidade maior do que aos outros animais. E há que se observar que isso aí, até nisso aí, Satanás observou. Poderia ter usado outro animal para essa tarefa, para essa missão diabólica, mas ele preferiu a serpente, porque ele sabia que Deus, quando criou o plano material, ele criou os animais, ele deu essa sagacidade à serpente, e a serpente veio para dar início a essa queda do homem. Então, aqui em Gênesis 4, 5, ele vem aqui dizer o seguinte: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeis e se vos abrirão os olhos, e com Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E
Irmãos, o que nós temos aqui é que inicialmente, quando Deus colocou a sua criação no jardim do Éden, eles vieram puros, e esse era o traçado de Deus, era o plano de Deus para com essa criação que foi dado a ele, a ela, né, a missão de crescer e multiplicar, né, de maneira ordenada, de você. Mas como Deus sabia que existia essa força maligna e que essa força maligna estava a rodear a terra, ele sabia que havia a possibilidade do homem, né, a sua criação, bem a sua semelhança, de vir a cair, de vir a pecar, e foi isso que aconteceu, né? Até ao início, até antes desta queda, tudo era perfeito. O homem, né, o homem e a mulher, ele deu o mesmo jardim, né, para cuidar. E disse, numa única ordem, Deus nunca ordem, não comereis deste fruto. Mas Deus disse, né, mas ele sabia que o homem iria cair. Pois bem, e que tudo isso aconteceu, mas o Senhor Deus, ele disse que aquela queda, né, daquela queda o homem iria se levantar, e que aquela serpente iria ser pisada na cabeça dela, viria dessa própria criação que iria pisar na cabeça dessa serpente, para que o homem tivesse, né, a sua salvação, né, o seu pecado original fosse levado os homens desse que viria mais à frente para levantar, né, a unidade. E aí hoje o que nós temos visto é que ainda existe esse reino maligno, né, rodear a terra, e que também existe está ativo esse projeto de Deus, né, esse planejamento de Deus para levantar aquele que venha a cair, aquele que esteja caído, pois esse é o plano de Deus para a humanidade. E o que o Senhor falou, né, logo que houve essa desobediência, né, Deus buscou essa pessoa, Adão, e Adão, sabendo do que havia se passado, que ele havia cometido, ele se envergonhou, né? Mas Deus ali procurou arguir de uma maneira a logo fazer entender que ele, devido àquela desobediência, ele iria sofrer sanções, né? E disse que ele, dali em diante, iria comer o suor do rosto, né? E que veio do pó e ao pó voltaria. Então, meus irmãos, o que temos aqui é a parte inicial, né, da história de Deus para com a humanidade, e muitos têm essa passagem como sendo um fato histórico sem valor para a humanidade. Acho até que isso aqui foi a criação do homem, mas nós temos a certeza de que é verdadeiro, né, essa passagem,
esse plano que Deus tem para nós, para a humanidade, para nos salvar, porque Deus, Ele é misericordioso e nos fez a sua imagem e semelhança. Muitas vezes eu fico a pensar por que Deus gosta tanto do homem. O homem é tão rebelde, o homem já se rebelou, o homem já se revoltou, o homem não reconhece a soberania de Deus, e Deus está ali sempre a dar misericórdia. Mas o que importa para nós, e também que é o fechamento do plano de Deus, é nós ganharmos a salvação que está por Deus planejada para nós. Por isso, eu digo para os irmãos que esse texto ele fica em lição, porque ele não é só para Adão e Eva. Esse texto ele também vem a nós, porque Adão enfrentou a tentação, Eva foi enganada, né? E nós aqui, nós todos os dias somos tentados, né? Somos tentados, enfrentamos, tomamos decisões morais que muitas das vezes não condiz com a nossa ética a ser seguida, né? O nosso conhecimento bíblico. Então, cabe a cada um de nós buscarmos sempre o conhecimento bíblico, buscarmos a sabedoria do alto, a sabedoria divina, para que realmente nós possamos resistir essas intestinas do inimigo contra a nossa vida, porque nós temos a certeza do plano da salvação para a humanidade. Então, meus irmãos, eu finalizo fazendo só um alerta, né, que a questão do pecado, ele está ativo no nosso poder. Então nós temos que termos discernimento apurado para distinguir nesse momento, porque o inimigo, o Satanás, ele oferece sempre coisa boa, ele distorce a verdade, né? E muitas vezes cega o ser humano, e o ser humano passa a ir para aquele lado. Então nós temos que ter cuidado com as meias verdades, né? Cuidado com os evangelhos distorcidos, e a palavra de Deus diz que a cada momento que nós necessitarmos de sabedoria, busque a Ele, peça a Ele que Ele nos dará. Então eu digo e repito que esse capítulo de Gênesis, ele é um dos mais importantes da Bíblia, porque ele mostrou como foi, né? Mostrou como foi o desejo original do homem. E cabe a nós, né, crermos, e cabe a nós buscarmos a Deus para que nós permaneçamos firmes nesse ensinamento e realmente venhamos a ser participantes desse plano celestial. Eu agradeço em nome de Jesus.